Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, como você sabe, eu sou professor lá em Santo André, professor de ensino fundamental e também educação infantil, mas atualmente estou atuando como professor de ensino fundamental, porque estou na escola de ensino fundamental. E durante a semana passada houve na Prefeitura de Santo André o primeiro congresso de educação e foi muito importante, interessante e bastante enriquecedor. Durante a semana tivemos palestras de mestres, doutores da própria rede de ensino, convidados, são professores que dão aula, mas que têm mestrado e doutorado, que são convidados a compartilhar os seus conhecimentos com os demais professores. Também houve doutores e pesquisadores convidados também, e aí já vieram de fora também convidados a palestrar. Foi muito interessante. Mas nesse vídeo eu quero falar da última palestra que teve, que aí todos os professores participaram, que foi a palestra do Leandro Carnal. O que eu achei então da palestra do Leandro Carnal? No ano passado teve a do Cortella, mas não foi durante um congresso de educação, foi um dia só, que foi aí a troca pela formação RPS mesmo do professor. Neste ano, Leandro Carnal também troca de RPS do professor, mas durante a semana da educação, durante a semana de congresso. Então essa é a grande diferença. Bom, o Leandro Carnal ele falou sobre diversos assuntos. Obviamente que no começo, todo palestrante faz isso, eles começam com alguma coisa para quebrar o gelo, alguma piada, e que faz as pessoas rirem e se sentirem mais à vontade para ouvir. Ainda mais, gente, no momento tenso que foi quando o Leandro Carnal foi se apresentar. Alguns professores estavam insatisfeitos com a gestão e vaiaram, enfim, teve várias questões lá, que não vou entrar em detalhes aqui porque a ideia do vídeo não é essa. Então o Leandro Carnal, quando entrou, só para contextualizar você de como ele entrou. Então quando ele entrou, o clima estava tenso, ele precisava quebrar o gelo. Então ele quebrou o gelo ali no começo, fez algumas piadas, o pessoal relaxou, riu um pouco, e aí a palestra foi à frente. Falou sobre diversos assuntos que tem a ver com a sala de aula. Acho que isso que é importante. Ele trouxe a experiência dele e trouxe exemplos que realmente acontecem em sala de aula, alguns até engraçados, que realmente acontecem, e foi levando a palestra de uma maneira leve, no meu entender, aos professores. As questões políticas ele também abordou, mas toda vez que ele ia fazer uma piadinha ou falar alguma coisa política, ele falava assim: eu peço que as autoridades tampem os ouvidos agora, que eu vou falar aqui só para os professores. E aí soltava sempre alguma gracinha ali no meio. Enfim, mas tudo com uma grande intenção de que trazer a reflexão para o professor melhorar a sua aula, o seu ensino em sala de aula, tá? Melhorar a sua prática pedagógica. Então ele diz, uma das falas importantes, foram várias, eu anotei só algumas, que ele disse que é importante o professor é um aluno que nunca saiu da escola. O que ele quer dizer com isso? Que o professor não é o detentor de todo o conhecimento, ele não sabe tudo, ele comete erros também, e que é importante esse professor entender que ele também é um aluno, no sentido de que ele precisa pesquisar mais, se atualizar, estudar para acompanhar a evolução da educação. A educação evolui conforme a tecnologia, conforme também a própria raça humana. Então a educação acompanha. Preciso ter ali uma atualização dos conteúdos, perceber o que vem acontecendo no mundo. Então o professor é um aluno que nunca saiu da escola. Claro que o professor ele tem que ser o adulto ali da sala de aula. Inclusive ele até brincou com isso. Ele fala assim: nós esperamos que em toda a sala de aula haja ao menos um adulto. E a gente gostaria muito que esse adulto fosse o professor. Todo mundo riu, né? Porque é uma situação de que, às vezes, né, nem o professor acaba sendo o adulto da sala. Mas ele quis dizer o que com isso? Que o professor ele não tem o direito de perder a cabeça.
A criança está fazendo as coisas ali, tudo errado, brincando. Talvez algumas brincadeiras irritem o professor, mas ele precisa manter a calma, manter o foco, não perder a cabeça, pois ele é o adulto da sala, é ele que vai conduzir. Quem manda na sala de aula é o professor. Então, o ponto de ser o adulto da sala de aula é nesse sentido. E eu acho que ele trouxe muito bem. Uma coisa que ele trouxe bem, que também diz muito respeito à ética, é de pessoas que criticam a sala de aula, que querem dar palpite assim, que não ajudam às vezes. Às vezes um colega de trabalho faz uma crítica à sua turma, mas não traz nenhuma solução ou nenhuma sugestão. É só criticar por criticar. Então esse tipo de crítica não ajuda. Isso é falação, na verdade. Isso não é crítica, é falação. Que é no sentido de que o professor, ele é como se a sala de aula, a turma, fosse os filhos dele. Mais ou menos nesse sentido. Ele trouxe até uma analogia de a mãe de primeiro filho. Tá? A mãe está lá, a menina está lá, tem o primeiro filho. Aí fica a sogra, a mãe dela, as tias, as irmãs que já tiveram filho, tudo dando palpite de como ela tem que criar a sua criança. E, na verdade, quem sabe melhor como educar e como criar os filhos é a própria mãe. Então não tem que as outras mães ficarem dando opinião a respeito disso, porque ela que é a mãe ali. Então o professor da turma, ele que tem que ensinar a sua turma. Não tem que os outros darem palpite ou falar da turma, porque quem está à frente é ele. Somente ele vai saber como lidar e como educar aquela turma. Eu achei bastante interessante essa passagem que ele falou durante a palestra. E uma que ele falou, que eu fiz questão de anotar aqui, que foi uma que eu me identifiquei, porque eu passei por uma situação em que eu não sou muito de passar texto na lousa, mas de vez em quando eu passo. Tá? E aconteceu a situação de que algumas crianças estavam com dificuldades para terminar quando era cópia, às vezes um texto pequeno, estavam com dificuldade, reclamavam que doía a mão, aquelas coisas, né, que as crianças acabam falando quando não querem fazer determinada tarefa. E eu era um professor, atualmente sou professor substituto, então eu nem fico em turma fixo, cada dia eu estou numa turma, e então eu nem uso o carimbo mais. Eu tinha um carimbo, quer dizer, tenho, né? Um carimbo que eu olhava os cadernos todos os dias. Todos os dias. Então, quando a criança não terminava, eu anotava lá. Não concluiu a tarefa, tal, eu explicava lá. E aí, algumas crianças começaram a ter mais incidência dessas observações no caderno. Porque eu olhava o caderno todo dia. Todos os dias. Era uma rotina. Dava determinado horário, a hora de olhar o caderno. Saía olhando, quem não fez... Não fez, era assim. Então algumas mães reclamaram na escola que eu estava passando textos demais. Nem eram textos demais, nem era sempre, era de vez em quando. Aí a coordenadora foi lá reclamar, falou que minha aula era arcaica. Não existe isso, é uma bobagem, porque a própria Constituição Federal diz que as ideias e as concepções pedagógicas têm que ser livres. Então, se o professor quiser dar uma aula tradicional, ele pode dar, não tem essa. E não existe esse negócio de aula tradicional, aula nova, aula velha. O que existe é processo de ensino. Você, pegando as propostas do currículo, ensinando e as crianças aprendendo o que está no currículo, é isso. Você fez a sua parte. Não importa o jeito que você está ensinando. Então, houve essas chateações aí, e eu já fazia ideia de que alguns países usavam muitos recursos tecnológicos. Inclusive, falava, por que você usa mais coisa tecnológica? Essa questão de tecnologia, eu penso assim, é algo que vai ensinar alguma coisa, porque pode ser que você use essas tecnologias para passar um joguinho que não tem proposta pedagógica nenhuma,
não enriquece nada e que acaba matando o tempo. A criança fica ali 40 minutos na atividade, várias crianças, 40 minutos na atividade que não agregou em nada, esse cara jogando, se divertindo, só isso. Então isso não tem a ver com o ensino. É um passatempo. Inclusive, há um autor aí que escreveu A Aula Nota 10. E ele trabalha a questão, acho que é a aula nota 10, enfim, ele trabalha a questão de que o professor não pode matar o tempo das crianças. Inclusive ele é bem mais rígido, ele usa exemplos de segundos que são somados durante o dia, durante o mês, que dá um número grande de aula perdida. Inclusive ele fala assim, você vai fazer a chamada, aí fica enrolando, sabe? Vai chamar, aí vai contando segundos. Então você imagina, para este autor, uma atividade de 40 minutos sem proposta pedagógica alguma. Então são 40 minutos perdidos. Então a gente pensa no sentido assim, a aula nota 10 é aquela que não tem essa perda de tempo. Isso é matar o tempo do aluno. Então ele pensa no sentido de que os alunos têm direito à educação. Então não cabe ao professor matar esse tempo. Basicamente é isso. Tá? Então, muito bem. Né? Aí na época eu peguei mais leve do que eu já pegava com os textos. Então, enfim, foi embora. Mas eu já tinha noção de que, poxa, será que a escrita não é necessária? O que você acha aí? Você acha que a escrita é necessária? Já vou trazer a resposta que o Cortella falou. O Cortella não, que o Karnal falou. O Cortella foi no ano passado, esse ano foi o Karnal. Bom, o Karnal veio com a ideia seguinte. Ele falou, olha, a Finlândia foi o primeiro país a digitalizar tudo na educação. Inclusive a alfabetização eles faziam através de computadores, tudo mais, tudo tecnológico. Isso no ano 2000 e agora em 2024, 24 anos depois, a Finlândia decidiu que vai voltar a usar livros impressos, a escrita manual, então caderno, lápis e borracha. Voltou ao ensino que a gente pensa ser tradicional, que é o que acontece aqui no Brasil. Então, se a Finlândia acha que é necessário ter um ensino tradicional, vamos dizer assim, imagine os outros. Qual foi a justificativa, então, para que houvesse essa retomada? Eles perceberam, durante os anos, eles vão avaliando, fazendo estudos, então, não é um país bobo, é um país sério, ele acompanha mesmo, tem várias métricas. Então, através desse acompanhamento, eles perceberam que houve a diminuição do QI dos estudantes, a perda da sensibilidade, porque não há um contato presencial, é um contato visual, então você não consegue sentir algumas situações. Quando você está cara a cara, trabalhando em grupo ali, você sente as vibrações, você sente se a pessoa está com raiva, se ela está satisfeita com aquilo, se ela está emburrada, enfim. As expressões faciais, a linguagem, os gestos do corpo. Então isso é muito importante. Também teve a perda da motricidade fina, que tem a ver aí com a manipulação de objetos com o uso da mão. Então é isso aqui, gente. Ó. Isso aqui trabalha a motricidade fina. A letra bastão, a letra cursiva. Então este movimento aqui tem a ver com a motricidade. Então, coordenação motora, a questão cognitiva. Eu penso que, olha só, quando o aluno escreve o que eu penso, ele é obrigado a ler. Quando ele copia da lousa, ele é obrigado a ler, lê e faz, né? Acho que deve ser raras exceções, né? De que não sabe ler ainda e só copia. Aí é um fato de trabalhar melhor com a alfabetização. Aí tem essa questão da leitura quase que obrigatória, passar pela escrita, e está trabalhando tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive a motricidade. Tá? Então, Finlândia voltou atrás. Portanto, eu não estava errado em passar o texto na lousa. Me sinto aliviado. Então, nessa palestra do canal,
Eu fiquei muito satisfeito quando ele falou isso. Falei, poxa, não estava fazendo errado. Mas eu já sabia dessa questão do ano passado. No ano passado eu já tinha visto um noticiário desse, de que a Suécia também abandonou a educação digital pelos mesmos motivos. Então é isso, né? Até a questão de trabalhar com produção de texto, ortografia. Então você tem o Word lá, que você está escrevendo, você escreve alguma palavra errada, ele dá a sugestão e corrige, sabe? Magicamente ele corrige o erro ortográfico. E quando você pega um papel para escrever, você não tem ali o Word para corrigir automaticamente. E aí, qual que é o recurso? Se você fica na dúvida, o dicionário. E será que as pessoas estão trabalhando com dicionário físico? Né? Como é que é essa questão? Então tem isso também. Ele falou praticamente por 1 hora direto, sem beber água, sem nada, não parou. Então me chamou muita atenção do preparo físico aí do Karnal. O Cortella já parou um pouco mais, né, na ocasião, bebeu um pouco mais água. Estava bastante calor também no dia, tanto para o Karnal quanto para o Cortella no dia. O Karnal foi na última sexta-feira, você lembra? 34 graus lá no ginásio, né? Devia estar uns 29 ainda à noite, mas estava muito abafado. Então, você imagina aí um ginásio com 6.000 pessoas a 30 graus, né? Muito quente mesmo, mas o Karnal foi firme ali, né? Resistiu bastante o calorão. Também o Cortella acho que é mais velho do que o Karnal, tem essa questão aí que conta muito. O Cortella já é um senhor de 70 anos. E depois de 1 hora de palestra do Karnal, ele respondeu algumas perguntas e aí finalizou. Então a palestra trouxe só alguns pontos, obviamente, para você, que foi uma palestra de 1 hora, não tinha como eu falar de tudo. Claro que teve essa questão de um local apertado, cheio, muito quente, não tinha passagem de ar, as pessoas se abanando com o que tinha na mão. Inclusive uma universidade entregou alguns folhetos lá para o pessoal tentar ganhar uma bolsa. Usaram como abanador. Tinha gente com leque lá, algumas professoras já foram preparadas com leque, enfim, e foi embora. Nem tudo é perfeito. Teve essas questões, acho que poderia pensar no local melhor, numa próxima oportunidade. Mas parabéns à Prefeitura de Santo André pela ótima iniciativa. Houve bastante aprendizagem. Inclusive eu deixo aqui registrado algumas dessas aprendizagens que ocorreu durante o Congresso de Educação. Eu achei a palestra ótima. Entre o Karnal e o Cortella, os dois são ótimos. Os dois são ótimos. Mas acho que o Karnal se saiu um pouquinho melhor, porque ele trouxe mais exemplos de sala de aula, situações da educação. O Cortella falou de educação também, mas às vezes ele linkava e saiu um pouco e ia um pouco para a filosofia. Então, em alguns momentos ele falava muito de filosofia, a gente ficava meio que viajando assim. E o Karnal não, já foi mais no sentido de sala de aula mesmo, chão da escola, educação. E aí foi ótimo. Mas os dois, para mim, são maravilhosos. Mas entre a palestra do ano passado e essa, o Karnal saiu um pouquinho na frente. É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!